Quando eu tinha aproximadamente meus 15 anos de idade, eu decidi que eu queria começar a ganhar dinheiro mesmo enquanto eu estudava. Foi quando eu cheguei perto de um amigo que já conseguia fazer dinheiro colocando músicas em festas, sendo o famoso DJ das festinhas, e pedi para que ele me ensinasse. Ele caridosamente foi lá e me ensinou como eu poderia começar a colocar as músicas também nas festas e, consequentemente, começar a ganhar dinheiro. E foi nesse momento que eu percebi de forma bem clara, indo lá, colocando as músicas, tocando nas festas, que eu tinha um problema com ansiedade, né? Na real, eu percebi que algo me deixava meio incomodado, me deixava meio agitado e, resumidamente, ansioso. Que era, naquele caso específico, a aceitação das pessoas, né? O que as pessoas estão achando? Será que elas estão gostando das músicas que eu estou colocando? Será que eu estou fazendo um bom serviço aqui? Será que tá bom? Etc, etc. E nisso, pensamento em relação à aceitação vai te levar naturalmente a ficar bastante agitado, ansioso, né? E então, a primeira coisa que eu percebi foi exatamente a identificação da situação que estava ali, que podia vir a aumentar a minha ansiedade, me deixar ansioso. E isso pode encaixar para você de qualquer forma, né? Pode ser em uma reunião, pode ser fazendo compras no supermercado, pode ser ao cumprimentar pessoas, pode ser ao cozinhar algo, antes de cozinhar algo, você quer deixar tudo perfeito, pode ser gravar um vídeo, como eu tô fazendo aqui agora, no caso gravando a voz. Alguma situação provavelmente vai te deixar um pouco mais agitado, mais ansioso do que outras, né? E o primeiro passo que você tem que tomar para começar a combater a ansiedade, sem dúvida nenhuma, é identificar, né? Aqueles momentos específicos que te deixa mais ansioso. Então, a partir do momento que você identificar, você vai começar a combater isso, né? E como é que você vai combater isso? Vou dar um exemplo prático, tá? Fui fazer nhoque esses dias. Fui comprar um tanto de batata, era batata pra caramba. E aí, logo vem a seguinte dúvida. Não, mas será que vai sobrar batata? Mas e se faltar batata? Mas e se eu levar batata se a batata estiver boa? Você tá entendendo o tanto de questionamento que vai fazendo uma crescente na sua ansiedade na preparação daquele prato? É muito se. E esse se nada mais é do que um questionamento. E se, isso vai aumentando minha ansiedade. Só que existe um hack muito simples, fácil e super útil para que você consiga lidar e combater esse tipo de ansiedade principalmente. Esse hack nada mais é do que uma palavra mágica: tomara. Exatamente isso. Então, basicamente, quando esse tipo de pensamento, e se as pessoas não estiverem gostando da música que eu tô colocando, e se faltar batata, e se sobrar batata, tomara que falte batata, tomara que sobre batata, olha. Nossa, as pessoas com certeza não estão gostando dessa música, mas eu tô. Isso que importa. Tomara que ninguém esteja gostando mesmo. Eu que tô ouvindo a música, né? Pra mim tá bem. Então, assim, essa palavra tem um poder gigantesco. E eu vou ser bem sincero com vocês. É grande parte de eu ter realmente curado, ter melhorado muito no ponto de vista da ansiedade. Eu quando eu identifiquei, quando eu tomei o primeiro passo, que é identificar os momentos que eu ficava ansioso, que era quando eu colocava as músicas nas festas, eu fui procurar, né, algumas soluções para aquele problema. E inclusive na época eu estava começando a bombar aqui no Brasil essa ideia de estoicismo, né, na corrente filosófica estoica. Eu estava começando a ter bastante projeção aqui, principalmente com os os livros do Ryan Holiday. Inclusive depois eu fui ler alguns deles, e estoicismo sem dúvida nenhuma me ajudou bastante, né? Afinal de contas, é importante que você não fique tão preocupado, gastar o tempo pensando no que os outros estão achando de você, e daí você entra no ciclo infinito de estar preocupado com o presente, do que vai acontecer agora, mas ao mesmo tempo preso no futuro do que vai acontecer depois. Isso daí definitivamente não é um caminho pelo qual você quer seguir. Mas posteriormente você vai estudando, você vai vendo outras formas ainda mais úteis de você combater a ansiedade, e não apenas em um aspecto, né? O estoicismo, eu acho que ele é muito útil, prega algumas questões que são super importantes, mas não responde o todo, justamente por isso que não é uma filosofia completa. Então, apesar de ter sanado alguns dos problemas, não foi suficiente para realmente acabar com todos aqueles problemas relacionados à ansiedade. O tomara foi um passo além. Eu comecei a brincar de fato com os sentimentos que eu podia estar passando que fossem negativos, né? Tomara que aconteça isso mesmo, é isso aí.
E para você fazer isso, tem um pequeno detalhe, né? Que é que seu humor tem que estar bem. Se você tiver com humor baixo, você provavelmente não vai saber brincar com a situação, você provavelmente não vai conseguir utilizar o tomara da melhor maneira possível e também nem o estoicismo, né? Porque você vai ficar se lamentando do passado, reclamando do presente e se preocupando com o futuro, porque quando o humor não tá bom, você não consegue ter o controle dos seus pensamentos. Então, isso é algo que você deve levar em consideração também. E caso seu humor não esteja bom, isso provavelmente só vai ser solucionado com um psiquiatra, né? Com a utilização de uma ajuda profissional mais aguda ali, e até mesmo de algum tipo de medicamento que vai dar um controle maior para o seu organismo do ponto de vista hormonal, tá? E outra questão que eu acho que foi super útil para mim nesse aspecto foi não evitar, né? Evitar tudo que você tem medo, fobia, né? Uma forma de ansiedade também. Tudo que você tem medo que te causa ansiedade, se você passar a evitar isso, você não vai estar se curando, tá? Muito pelo contrário, você vai estar aumentando o problema. Vou dar um exemplo para você. Se eu tenho ansiedade social, toda vez que eu deixo de cumprimentar uma pessoa, minha ansiedade está aumentando e não diminuindo. Não é colocando para debaixo do tapete que eu vou estar sumindo com aquele problema, né? Por isso que um psicólogo comportamental, por exemplo, como que ele costuma tratar esses pacientes com fobia social, com ansiedade social? Ele basicamente vai até o paciente e fala, olha, então quando você vê uma pessoa que você conhece, você vai fazer o seguinte, vai lá e cumprimenta a pessoa. Ou, se você não conhece a pessoa, prazer. Vai lá, cumprimenta a pessoa. Prazer, eu sou o Gustavo. Ele vai ver lá, por exemplo, que a mão dele não caiu, não aconteceu nada, né? Então, você lidar com aquilo é importante. Não fugir é importante. Porque eu mesmo percebi isso naquele momento, por mais que eu ainda não tinha essa ideia concreta em mim, lá nos 15 anos de idade, mas eu percebi que primeiro, eu não queria deixar de ganhar dinheiro, né? Então, eu não podia parar de fazer aquilo só porque estava me deixando ansioso. Então, foi meio que forçado. E o segundo ponto foi que eu percebi que quanto mais eu fazia, menos eu tinha de ansiedade, mais confiante eu estava na minha habilidade e com essa ajuda do estoicismo naquele momento ali, da filosofia estoica daquele momento que fui pesquisando, de realmente não ligar para a opinião dos outros, foi muito útil, né? Então, esse foi o primeiro conjunto de características que podem, de fato, já te dar uma boa aliviada na ansiedade, né? Você não evitar, continuar fazendo aquilo e perceber que nada vai acontecer com você. Você tá simplesmente com uma fobia, com medo, né? Eu tô com medo de colocar música que as pessoas não gostam. Então coloca muita música, fica lá colocando música 12 horas, que certamente alguma música alguém não vai gostar, e é isso aí. A vida é assim, né? E o que não vai resolver isso, definitivamente, é você não ir lá e não colocar música alguma, você ir lá e não cumprimentar ninguém. Isso só vai colocar o problema para debaixo do tapete, porque em algum momento da sua vida, seja numa entrevista de emprego, seja onde for, você vai precisar cumprimentar as pessoas, você vai precisar conversar com as pessoas, independentemente da sua fobia, em algum momento você vai ter que encarar elas. A não ser que seja algo que também é bom você tratar isso, obviamente, mas, por exemplo, eu tenho medo de aranha. Tá, tudo bem. Provavelmente você não vai ver uma aranha se você mora numa cidade grande, dificilmente. Mas é bom você tratar de qualquer forma, porque a ansiedade é muito isso, né? Uma coisa leva a outra. Então é bom você não ter nenhum tipo de fobia. E uma outra coisa que eu fui perceber só depois de muito tempo, principalmente quando eu comecei a fazer vídeos pro YouTube, foi que os projetos longos que demandam tempo, que não são feitos do dia pra noite, eles auxiliam muito no tratamento da ansiedade, né? No seguinte sentido, se você parar para pensar no dia a dia de, por exemplo, o cara que faz vídeos diários pro YouTube, tá? É óbvio que essa pessoa pode ser uma pessoa muito ansiosa, acordar já pensando, tem que fazer vídeo, ok. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ver o quê? Que não vai ser de uma hora para outra que vai ter várias pessoas acompanhando ela vai precisar de tempo, demanda tempo para ela construir uma audiência, para começar a ganhar dinheiro com aquilo, para começar a viver daquilo, né? Precisa de tempo. E essa ideia, essa noção de que tudo é um processo, ela pode ser muito útil para você cuidar da ansiedade. Se você simplesmente entrar numa espiral dentro desse trabalho que você não perceba esse processo, pode ser nocivo. Só que se você perceber que nada é do dia para a noite, eu tenho certeza que isso é algo super positivo. Foi muito positivo para mim.
eu tenho a certeza de que é um trabalho de formiguinha. E o trabalho de formiguinha é algo totalmente contra as pessoas ansiosas, né? A pessoa ansiosa não quer fazer o trabalho de formiguinha. Ela quer ir lá e quer carregar uma árvore inteira no lombo e pronto, levar a árvore para casa, porque não tem aquela paciência de ir pegando folha por folha, galho por galho, né? Então, tudo que demanda tempo, tudo que é um processo, tudo que é feito no dia a dia, se você tiver a noção do todo, se você perceber que não vai ser do dia para a noite, pode ser muito útil para sua ansiedade, porque você começa a perceber que nada na vida acontece do nada, nem tudo que você quer agora vai acontecer agora de fato. E isso é super, super, super importante para você ter essa noção de processo, de tempo, que você tem que curtir o processo, né? É uma coisa que eu já falei aqui nos vídeos também, mas que o Jordan Peterson fala em uma das regras do seu primeiro livro, né? Na verdade, segundo, depois de Mapas do Significado, na tradução literal, que é faça carinho no gato, né? Uma das lições, que é que você está tendo um dia ruim, você foi, por exemplo, foi almoçar. Você foi almoçar, saiu do trabalho, foi almoçar, você viu um gato na rua que tá pedindo carinho, tá miando lá. Faz carinho nele, está voltando, faça com calma, aproveita os pequenos prazeres da vida, né? Então, por mais que você esteja passando por um momento difícil, você tem que ter a noção do processo inteiro e aproveitar o decorrer, a jornada desse processo. Isso sem dúvida, vai ser muito positivo para você. E também, uma outra coisa que eu tenho certeza que, independentemente de quem você seja, isso aqui com certeza vai funcionar, é que você tem que ter uma espécie de diário de gratidão. Mas, Gustavo, o que é um diário de gratidão, né? É o seguinte, você, por mais que você seja uma pessoa, como eu sou, por exemplo, ambiciosa, que pensa em muita coisa, né, que quer alcançar patamares elevados profissionais, etc., é muito importante você olhar para trás e ver o que você já conquistou. Então, por exemplo, olha aqui pro meu canal, tem 100 inscritos, não sei, esse canal aqui novo. Tem 100 inscritos. Eu sou super grato por cada pessoa que foi lá e clicou o botão inscrever-se. Por quê? Até porque eu sempre falo em todos os vídeos o seguinte: olha, não se inscreva se você não for ver os vídeos, porque eu quero realmente conversar com as pessoas, de alguma forma melhorar a vida de pelo menos uma pessoa, e isso é um objetivo sincero aqui desse canal. Então, eu fico super satisfeito e grato por cada pessoa que se inscreveu e que está acompanhando os vídeos, porque por mais que seja pouco, né? Você olha assim, tem canal com 100 milhões de inscritos, você fala, mas você tem 100 pessoas aí, por que você é grato? Sou grato porque é fundamental. Não, ser grato não vai te impedir de olhar para frente, mas vai te dar a base para você construir sua vida de maneira mais sólida, né? Sem ter aquela ansiedade do dia a dia. Porque se você sempre olha para o que você já conquistou, isso vai te dar mais confiança para ir atrás de mais, isso vai te dar mais satisfação de já ter feito o que você fez. Então é importante você ser grato por tudo, por cada momento, por cada carinho em cada gato que você fez durante o processo. Eu acho que isso é algo fundamental que poucas pessoas falam, né? E não é aquele negócio de simplesmente #gratidão do Instagram, não. Não é gratidão da viagem pro Bahamas, não. É gratidão das pequenas coisas, dos pequenos conhecimentos que você adquiriu, de ler um bom livro e você falar, nossa, aprendi pra caramba com esse livro aqui e sou muito grato por ter pegado esse livro aqui e ter começado a ler ele. Então, acho que isso é um game changer total. E outra coisa que também, óbvio, não é uma ferramenta, né, para você lidar com ansiedade nem nada do tipo, mas a fé é algo que, isso aí também foi passando mais o tempo para eu começar a perceber isso, e obviamente eu ainda tenho problemas com a fé no dia de hoje, mas se você parar para pensar, se você tem a certeza de algo, que isso aqui é algo transitório e tal, muitos dos problemas vão sendo diluídos no meio do caminho, porque você para pensar. O estoicismo, igual a gente estava falando aqui no início desse vídeo, ele realmente tem lições super importantes, mas todas as lições do estoicismo estão, por exemplo, na Bíblia. Duvida? Lê lá Eclesiastes. Não tem nenhum livro melhor escrito sobre o estoicismo do que Eclesiastes. De todos que eu já li, do Ryan Holiday, que fala toda hora do Sêneca, já li sobre a brevidade da vida do Sêneca, já vi. O Marco Aurélio não é um filósofo propriamente dito, mas Meditações do Marco Aurélio, onde um diário dele, né, que é um dos expoentes do estoicismo, sem dúvida nenhuma. Enfim, tudo isso está posto de maneira maravilhosa em Eclesiastes, e a partir do momento que você tem fé, você acredita de fato na vida eterna, né?
desde que você acredite em Deus, arrependa dos seus pecados, etc. Isso é algo que pode ser muito positivo para sua ansiedade. Volto a dizer, óbvio que não é uma ferramenta, né? Mas é algo que, sem dúvida nenhuma, tem esse efeito colateral positivo, que é de você parar de temer, né? Inclusive, tem muitas vertentes psicológicas e também filosóficas que falam que a ansiedade nada mais é, em última instância, do que aquela angústia, o medo da morte, etc. E se você crê de fato em Deus, por exemplo, não é um medo que você provavelmente vai carregar com você. Essa ideia do medo da morte, né? Essa ideia de que você está ansioso porque, em última instância, você está preocupado, você está com medo da morte, não é algo que você vai ter, não é algo que você vai cultivar se você for uma pessoa que acredita em Deus, né? Eu, nesse quesito, ainda tenho muitos problemas, mas sem dúvida nenhuma eu tenho a certeza absoluta de que isso ameniza muitos dos meus problemas. Tanto é que quando eu tô mais aplicado na fé, né, lendo alguma coisa um pouco mais relacionada à fé e trabalho isso em mim, eu me sinto menos ansioso e menos preocupado com tanto de coisa que eu me preocupo no dia a dia, né? Então, não é uma ferramenta, mas sem dúvida nenhuma é um efeito colateral muito positivo que a fé traz pra gente. E também, uma outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês é o seguinte: a partir do momento que você fala ou escreve sobre um problema, ele naturalmente, automaticamente, vai ficar menor. Por quê? Porque nossa mente, ela acaba entrando em ciclos de pensamentos repetitivos e que aumenta qualquer pensamento, em especial os de medo, de ansiedade. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: vamos lá, pensa que você você tá ficando ansioso, mas não sabe. Começou a ficar ansioso, mas não sabe por quê, né? Escreve o que tá acontecendo na sua vida. E aí você vai identificar exatamente o problema, né? Existem muitos psicólogos, inclusive, que trabalham com essa vertente de tratamento, de terapia, que é escrevendo, né? Você escreve, por exemplo, a sua vida inteira e você vai vendo várias coisas que aconteceram até lá. Eu não acho que esse é o método mais indicado, mas, por exemplo, você escrever o que está acontecendo na sua vida hoje, o que está te deixando ansioso, ver o seu dia a dia, escrever o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje, em quais momentos desses acontecimentos você ficou mais ansioso. Isso é muito importante. Por quê? Porque você vai trabalhar em fechar esses ciclos de pensamentos repetitivos. Porque qualquer pensamento repetitivo, se, por exemplo, vou pegar batata para fazer um nhoque, se sempre que eu for comprar alguma coisa para fazer qualquer tipo de receita, eu ir lá e tiver esse receio, e se faltar, e se sobrar, e se estragar, e as crianças estão morrendo de fome porque estragou o alimento que eu peguei a mais, e se não sei o que, se você entrar nesse ciclo, meu amigo, esse é um caminho pelo qual você não quer seguir. Então, a partir do momento que você identificou aquilo ali, você pode trabalhar em cima disso, né? Mas muitas pessoas entram nesse ciclo e definitivamente não percebem os pensamentos que passam repetitivamente na cabeça delas durante, em muitos casos, a vida inteira. E sinto lhe dizer, isso é algo que só piora, tá? É algo muito comum você ver que pessoas que se aposentaram começaram a ficar muito ansiosas, difíceis de serem lidadas, porque a cabeça ficou vazia, o que sobrou no meio de tudo aquilo, dos pensamentos que tinham de trabalho, etc., foi simplesmente os pensamentos repetitivos. Então a falta de preocupação passa a ser o maior problema daquela pessoa, porque só sobrou os pensamentos repetitivos e nos quais a pessoa nem consegue identificar esses pensamentos, porque eles são tão automatizados e tão cíclicos que é difícil dela chegar e falar assim: nossa, agora eu tô entendendo por que eu tava ansioso. Não chega nessa conclusão, porque já é algo tudo muito normal, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Nesse vídeo eu não apareci, apenas gravei aqui. Tava até um pouco gripado. Então, simplesmente gravei aqui, vou colocar umas imagens, fazer uma edição. E aí, se você gostou, comenta aqui embaixo. Gostei desse estilo de vídeo, não gostei desse estilo de vídeo, aparece aí e tal. Então é isso. Um abraço pra você. Assiste esse vídeo que eu vou deixar passando aqui, porque você não vai se arrepender. E se você quiser ver todos os vídeos, se inscreva aqui no canal. Se não quiser, pode deixar o like. Um abraço, até o próximo vídeo e valeu!